pessoal! Eu voltei! Bem-vindos a mais um episódio de Crimes! Aê! Eu sou a Bruna e comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Ó, voltei batendo no microfone. Nem sei mais como é que faz. Voltou daquele jeito. Esse jeito. Olá, gente, galera, como vocês estão? Vocês e estão aí, bom? como vocês estão? Voltei, tá isso aqui, né? Essa bagunça, essa baderna. Mentira. Tá Deixaram tudo tudo bem. caótico. Voltei pra botar ordem nessa desgraça aqui. Enfim. O microfone explodiu, o fone tá fudido, tá tudo um horror. Gente, eu tenho 3 recados, não é bem recado, né? 3 coisas pra falar antes do episódio, que já vai, avisando esse episódio vai ser longo, então, de novo, aquela coisa, né? Guarda pra faxina pesada da casa. A primeira coisa é muito obrigada pra todo mundo que me desejou melhoras, me mandou mensagem. Sério, gente, vocês são os amores. Eu fiquei muito feliz de receber. Agora estou sem Instagram no meu telefone, porque eu tive problema do celular de novo. Eu tive que desinstalar, não instalei de volta. Então, se alguém me mandou essa semana passada, eu já não vi mais. Mas obrigado mesmo assim. E foi muito legal receber esse carinho de vocês. E eu estou bem, tá, gente? Já estou em casa, estou recuperada. Tá tudo ótimo. O segundo recado é sobre o último episódio. Eu só fui perceber quando vocês já estavam gravando que eu já tinha feito sobre o caso daquela moça. Não acredito. Só que era um mini episódio, daí eu não falei nada. Eu falei, tudo bem, era um mini episódio. Não, agora vamos falar essa DR aqui, ó, né, durante a gravação. Como assim, amiga? Gente, eu só fui perceber no dia da gravação. Aí eu falei, não tem roteiro sobrando, vou deixar elas gravar. E tudo bem, porque foi um mini episódio que eu fiz, foi muito curtinho. Acho que foi amiga, eu tô aqui, ó, indignada. Mas tudo bem, amiga, tudo bem. As pessoas não reclamam. Olha só como nossos ouvintes são maravilhosos. Agora é o quê? Vocês viram que dá a Bruna sair durante uma semana. Não, mas eu já sabia que era pra ser aquele caso e eu não tinha me ligado. É porque, gente, né, olha quanto tempo. E aí já me leva a outro recado, que é a gente tem os ouvintes mais queridos e mais inteligentes do mundo. Porque eu tinha falado do aniversário do podcast e eu sou burra, né, gente? Eu falei 4 anos, não, são 3 anos no episódio. E aí eu tinha falado, caralho, amiga, eu pensando, por isso que eu fiz aquele comentário do, nossa, né, gente, a pandemia acelerou mesmo o tempo. Não, porque eu falei, a pandemia... Eu falei, gente, 4 anos, que loucura, Parece, né? Parece, mas não era, Parece. 3. E aí, como nossos ouvintes são os mais inteligentes e mais queridos, ninguém comentou, eles só falavam assim, parabéns pelos 3 anos do podcast. Eu achei maravilhoso. Ai, mas é isso, gente, sério. Aquelas suas burras. As suas burras, né? Vocês não sabem nem... Gente, eu não sei nem que idade que eu tô, eu não sei. Tem que fazer conta. Eu demorei anos... Quando eu era criança, eu demorei anos pra acertar a minha data de aniversário. Eu achava que era sempre de 18, era 19. Ai, amiga. Não, sério, o dia... Sério, eu chegava assim, pulando na cama da minha mãe e falava, é aniversário, minha mãe, amanhã. Não, já. Sim, Meu gente, Deus, então... cara. Não, aí é demais. Bom, enfim, né? Com isso aí, vamos pro episódio de hoje. Já comentei aqui pro pessoal que tá ouvindo que esse caso foi um dos que eu acho que foi o caso que eu mais gostei de escrever sobre aqui no podcast, porque tem tudo que você pode imaginar. Tem crime, tem romance, tem fugas, tem plot twists e tem foras da lei, tem o bandido que na verdade é herói, tem tudo, gente, sério. Tá maravilhoso esse episódio, já digo aqui. E assim, tem cenas dignas de filme. E vai ser bem longo, tá? Porque eu não quis dividir em 2 partes, porque acho que ia cortar. Ela tá melhor que a novela da VTube. Gente, então tá ótimo. Melhor que as últimas novelas que estão passando aí. Então, bora lá para o episódio de hoje. Bora lá. Bom, o Ned Kelly, ele foi o mais famoso Bushranger da Austrália. Mas o que é os Bushrangers, né? O que foram os Bushrangers?
Eles eram o equivalente australiano aos cowboys fora da lei do Velho Oeste americano, do tempo que a Austrália era uma colônia inglesa, né, usada como prisão, né? Eles eram bandidos, fugitivos e foras da lei. Inclusive, eles começaram, os primeiros Bushrangers foram prisioneiros que escaparam dessas prisões da Austrália e foram morar no meio do mato. E eles se escondiam nas florestas e áreas ermas da Austrália colonial e agiam sozinhos ou em bando, atacando bancos, caravanas e assentamentos de colonos. E então era aquela galera. É tipo cangaceiro também, né? Acho que todo país tem o seu equivalente, né? Eu acho País que colonizado, né? É país fudido, né, gente? País fudido, é. E aí, tipo, esses caras começaram, então, com esses que tinham fugido das prisões, mas depois, assim, qualquer cara que meio que fugia da lei vitoriana da época, né, filhos de colonos, de assentamentos e tal, eles iam se esconder no mato e viravam Bushrangers. Alguns deles eram violentos e implacáveis, matavam, estupravam, torturavam pessoas, mas muitos Bushrangers, eles acabaram sendo glorificados na história por serem uma espécie de Robin Hood, porque eles roubavam apenas dos ricos e até partilhavam seus espólios com a população mais pobre. O Ned Kelly, ele não é um desses Robin Hoods, mas assim, os feitos dele foram tão extraordinários e assim, a situação toda da vida dele era um negócio que pegou tanto as pessoas na época, principalmente as famílias irlandesas, que sofriam muito preconceito e eram muito pobres, que ele acabou virando uma figura histórica muito querida. Então, assim, antes de falar do Ned, a gente tem que começar, então, com um pouco da história da família dele, que eram os Kelly. O pai dele, o John Kelly, tinha o apelido de Red. Aí você já vê que o cara era irlandês mesmo, né? Que era vermelho. Sim. Acho que toda a cidade também teve lá em Frederico tem, né? Os vermelhos, que é uma família de ruivo, que todo mundo conhece como os vermelhos. E aí, ele era natural da Irlanda e ele foi preso em 1841 por roubar 2 porcos. E aí, claro, né? A Comissão Real Vitoriana tentou dizer mais tarde, né? Depois de toda a história do Ned, que ele tinha, na verdade, atirado no proprietário da casa dele, mas isso era só uma propaganda do governo para afetar a família. Na verdade, ele tinha roubado 2 porcos. E ainda em 1841, o John foi enviado para Tasmânia para cumprir a pena pelo seu crime, que envolvia, né, trabalhos forçados na colônia, que era Tasmânia e Austrália. É tipo como achar um escravo rápido. Exato, como exatamente. Escravizar alguém, né, rapidamente. E os ingleses, né, gente, sempre odiaram irlandeses, né, e eles sempre exploraram os irlandeses também. Então, nessa época, útil, né, com agradável, e é isso. Irlandeses muito pobres, né, e tal. Então a maioria que era mandada pra Austrália eram esses presos mais pobres, né, os fudidos mesmo, que, né, eram presos. Sim. Meio parecido, né, com o que rolou a colonização brasileira, né? Só os... os fudidos, né? Só os fudidos. Vêm pra cá. A única diferença é que continuamos assim, kkk. É. Ele foi solto em 1848, então ele se mudou para Vitória, na Austrália, e começou a trabalhar na fazenda de James Quinn. Em seguida, ele voltou sua atenção para a exploração de ouro, no qual foi bem sucedido e lhe permitiu comprar uma pequena propriedade em Beveridge. Em 1851, aos 30 anos, Red Kelly casou-se com Ellen Quinn, a filha de 18 anos de seu patrão. Não problematiza, né, gente? 1800. Pô. O problema na época foi que era a filha do patrão rico, né? Casou. O máximo de pior que foi isso aí. A primeira filha do casal, chamada Mary Jane, ou maconha, zoeira. A primeira filha do casal, chamada Mary Jane, morreu aos 6 meses em 1850. O que é normal, né, gente? Mortalidade infantil torava. Por isso que a galera tinha muito filho também, né? Porque dificilmente todos iam sobreviver, né? Tinha aquele... É um termo que, sei lá, minha avó falava até hoje. A criança vingou, sabe? Exato, né? Passou da idade de morrer fácil, né? Mas Ellen deu à luz a uma outra filha, chamada Anne, em 1853. Edward Kelly nasceu em dezembro de 54, né? 1854.
Ned foi para a escola quando criança e chegou a arriscar sua vida para salvar um outro menino que estava se afogando, né? Altruísta. Uhum. Como recompensa por salvá-lo, a família desse menino deu a ele uma faixa verde, que ele usou com orgulho até o fim de sua vida. Era tipo um cachecol de tecido, sabe, verde. Uhum. E ele usou, inclusive quando ele morreu, ele estava usando isso aí. Ah, uma boa lembrança, né? Feitos bons. Exato. Bom, a família, então, agora com 7 crianças, como a gente falou, tinha muito. Ah, produtividade, né? Falta de uma Netflix faz uma diferença, né? Trabalharam bastante ali. Eles se mudaram pra Avenel, onde o John voltou pra vida do crime. Porque né, ele encontrou outra galera ali e falou: Ó, tem esse esquema aqui. E aí ele se tornou um conhecido e bem-sucedido ladrão de gado. Podia chamar a família Bolsonaro, mas. Não, gente, gado de verdade, tá? Boi, ele roubava. Porque a Austrália, nessa época, né, tinha começado a ser colonizada. E aí tinha muito. Como é um lugar muito grande, né? Tipo, tem pastagem e tal. Era muito comum ter criação de gado e cavalo lá. E Cara, aí. mas eu fico muito pensando, né? O cara roubou um gado. Onde que ele vai esconder essa porra, sabe? Então, mas é que eles roubavam e já passavam, sabe? Tipo. Ah, entendi. Porque assim, imagina, velho, você roubou uma um vaca celular, você escondida. esconde, sei lá, na calça. Onde que você vai esconder uma vaca? Um boi? Vai, bota. Vou Atrás de casa, né? Vou por aqui atrás dessa árvore, ninguém vai ver, sabe? Não tem isso. Não, pelo que eu sei, eles já meio que roubavam sabendo quem queria comprar, sabe? Ah, entendi. E era meio que um esquema já pronto, assim. Porque, né? Aí faz sentido, né? Aí ele foi preso quando ele, na verdade, não por roubar gado. Ele foi preso quando ele matou e esfolou um bezerro que o vizinho dele disse que era dele, que acusou ele de roubar. Tipo, só falou, esse bezerro é meu. E aí a polícia prendeu o cara. E aí o John foi considerado inocente de roubo, mas ele foi considerado culpado de remover a marcação do bicho, porque ele esfolou, né? Então ele tirou a marcação a ferro do boi, do bezerro. E ele recebeu a opção de uma multa de 25 libras ou uma sentença de 6 meses de trabalhos forçados. Como ele não tinha condições de pagar a multa, porque era uma família pobre, ele cumpriu a sentença, que acabou tendo um efeito fatal na saúde dele. Lembrando que, né, trabalhos forçados, e não era pouca coisa, gente. Nessa época era, assim, pesado. Na Austrália, selvagem, né, cara? Que, imagina. Eram só assentamentos, assim, não tinha nem cidade grande lá. E a injustiça e o tratamento do John pela polícia causaram uma forte impressão no filho dele, o Ned, né? Então, desde criança, ele já percebeu, tipo, olha como é que a polícia e a sociedade tratam o meu pai. Sendo que, né, tudo bem que ele cometeu crimes? Sim, mas não foi por isso que ele foi pego, sabe? Ele foi pego por algo que ele não fez. E aí, o John acabou morrendo, e vários meses depois da morte dele, a família Kelly adquiriu 80 acres, que é mais ou menos 320 mil metros quadrados, de terras agrícolas não cultivadas em 11 Mile Creek, que fica em Victoria, que até hoje é conhecida como Kelly Country. E tem muita cidadezinha lá hoje em dia que é conhecida como Cidade Kelly, porque elas vivem do turismo relacionado a este caso, porque o Ned Kelly virou realmente uma figura histórica. Então tem muito lugar lá que vive do turismo, assim, envolvendo a família Kelly. Né, virou... É que nem, por exemplo, quando a gente... É que eu ia comparar com o cangaço, mas eu acho que são esferas de gestão política, né, o cangaço daqui. Exato. Mas seria a mesma coisa que esses museus, ou museus também que existe muito nos Estados Unidos, né, daqueles caras de faroeste. Fora da lei, né? Exatamente. Do Velho Oeste, exato. Os Kelly continuaram sendo suspeitos em vários roubos de cavalo e gado, mas nunca chegaram a ser presos novamente. Ned chegou a dizer que, quando era jovem, roubou mais de 280 cavalos. Haja cu pra esconder cavalo. Ai, gente, sério, muito bom. Ao todo, 18 acusações foram feitas contra os membros da família Kelly antes que Ned fosse declarado fora da lei. Só 280 cavalos. Só. Coisa pouca. Enquanto apenas metade desse número resultou em vereditos de culpa. Esta é uma proporção altamente comum para a época,
e levou às alegações de que a família de Ned foi injustamente atacada desde o momento que se mudou para o Nordeste de Vitória. A primeira vez documentada que Ned foi acusado de um crime foi em 15 de outubro de 1869, aos 14 anos, quando a Fock, um comerciante... Que nominho, né? Cara, né? Fazer o quê, né? E o melhor é isso. Gente, eu vou soletrar. É A-H e o Fock é F-O-O-K. A Fock. Enfim, né? A quinta série gritou aqui. Um comerciante de porcos e aves de um acampamento chinês perto de Bright o acusou de assalto e roubo. De acordo com a Fock, ao passar pela casa dos Kelly, Ned se aproximou dele com uma longa vara de bambu, anunciando que ele era um bushranger e o mataria se ele não entregasse seu dinheiro. Ned então o levou para o mato, bateu nele com um bambu e o roubou 10 shillings. Aos 14 anos. E o que todo mundo fala é que ele sempre pareceu mais velho, o Ned. Então, aos 14 anos, ele já tinha, tipo, 1,70m. E aos 20 e poucos, ele tinha mais de 100 quilos, mas de músculo, sabe? O cara era muito forte. Ele era muito forte, assim. Precisava de umas 3 pessoas pra segurar ele, sabe? Dessa vez ninguém vai reclamar quando você falou que ele era gigante. Ele era gigante, mas de portão, gigante, ele era monstro. E, gente, a gente vai botar a foto dele. Lá o cara chora. Gente, os hipsters sonham em ser Ned Kelly, hein? Puta que pariu, só digo isso. Ned Kelly, ícone hipster. Inclusive, hoje em dia na Austrália, quem tem barba de hipster, assim, eles chamam de barba Ned Kelly. O cara era fodão mesmo. Enfim, né? Então não é de se esperar, de se surpreender que, tipo, o cara fala um moleque de 14 anos me bateu com uma vara de bambu. Você fica tipo, mano, mas era o Ned Kelly, que ele parecia que tinha 18 anos já. Mas de acordo com o Ned, também de acordo com a irmã dele, a Anne, e 2 testemunhas chamadas Bill Skilling e Bill Gray, a Anne estava sentada do lado de fora da casa, costurando, quando esse cara, né, o Afok, se aproximou e pediu um copo de água. E aí ela teria dado pra ele a água do riacho, e por isso ele tinha xingado ela por não lhe dar a água da chuva, que seria mais pura, né? E por isso o Ned saiu da casa e empurrou ele. E... Aí ele fala que o Afuk acertou ele 3 vezes com uma vara de bambu, fazendo com que ele fugisse. Então ele se afastou, ameaçando voltar e queimar a casa, o Afuk. O Ned não voltou até o pôr do sol. Os historiadores acham que nenhum dos relatos é convincente, e o que na verdade eles acreditam que aconteceu é que o relato do Ned provavelmente é verdadeiro, até a parte que ele diz ter sido atingido pelo Afuk. E aí eles falam que provavelmente, então, ele pegou a vara, roubou a vara do cara e espancou ele com ela até ele ir embora. Tipo, tomou umas pauladas e aí roubou a vara e tocou o cara de lá. Enfim, né? Não culpo ele. Tá xingando a irmã dele? Porra. Você vai pedir água e ainda reclama? Que isso, cara? Sabe? Folgado. E aí o Ned foi preso no dia seguinte e ele ficou detido por 4 dias aguardando julgamento. E esse julgamento acabou sendo cancelado porque a justiça não conseguiu encontrar um intérprete para trabalhar no relato do Afuk, que era chinês. Então não tinha ninguém pra escutar ele, sabe? Eu não sei como que ele conseguiu... Eles conseguiram um intérprete temporário, assim, né, pra ele fazer a ocorrência, né? Mas depois no julgamento eles não tinham mais intérprete. E aí a acusação foi retirada e o Ned foi liberado. Ficou por isso mesmo, assim. Tipo, elas pra elas, assim. Sabe? Sim. Briga de vizinho, né? Os caras se bateram com um pedaço de bambu, não foi nada grave, sabe? Então ficou de boa. Sim. Em 16 de março de 1870, o bushranger Harry Power... Ai, tá ótimo os nomes. Bom. Muito nome, não. E Ned Kelly atacam e roubam o Sr. Mr. Bean. Mr. Bean não, amigo. A M. Bean. Ai, eu tô imaginando eles roubando o Mr. Bean agora. Eu imaginei agora o Mr. Aí fica só ele de cuequinha, cursinho na mão, né, cara? Ai, que merda. Eu pensei Harry Power roubando Ai, que merda. Desculpa
Desculpa aí, gente, sou eu. Ai, tudo bem, vai ser o Mr. Bean agora, pode continuar. É M. Bean, tá, gente? É M. porque leitura viciada, sei lá. Mais tarde naquele ano, em 2 de maio, ele foi acusado de roubo de ser cúmplice, né, de Harry. As vítimas não conseguiram identificar Ned e as acusações foram retiradas. Ele então foi acusado de roubo à mão armada, mas a testemunha principal não pôde ser localizada e as acusações foram retiradas. Ele foi então acusado pela 3ª vez por um assalto com Harry contra um homem chamado Murray. Embora tenha sido relatado que as vítimas da 3ª acusação também não conseguiram identificar Ned, eles de fato tiveram a chance de identificá-lo, recusada pelos superintendentes Nicholas e Harry. Em vez disso, o superintendente Nicholas disse ao magistrado que Ned se encaixava na descrição e pediu que ele fosse devolvido ao tribunal Kennington para julgamento. Em vez de ser enviado para Kennington, ele foi enviado para Melbourne, onde passou o fim de semana na prisão de Richmond, antes de ser transferido para Kennington. Nenhuma prova foi produzida no tribunal e ele foi liberado depois de um mês, né? Ou seja, o cara manjava como escapar da justiça no geral, né? Ou você pode pensar assim também, que estavam a todo custo tentando incriminar ele, porque, né, já tinham a rixa com a família Kelly, por causa do pai dele. E dizem também que o Harry, ele já era um bushranger conhecido e ele teria sido meio que um mentor do Ned Kelly, assim, nesse início de carreira dele como bushranger, né? Então, apesar de, tipo, provavelmente ele deve ter ficado um tempo juntos e tal, e sido cúmplice em alguns crimes, não dá pra saber se realmente ele participou desses que ele foi acusado, sabe? Porque é tudo meio nebuloso, assim, do jeito que a polícia acusa ele dos crimes, assim, é meio estranho mesmo. Sim. Sobre essas acusações, os historiadores se dividem. Muitos acreditam que foram apenas mais amostras de perseguição policial contra Ned, e outros acreditam que, na verdade, os familiares dele intimidaram a testemunha para que ele não fosse identificado, né? As duas possibilidades válidas, né? Principalmente porque a família dele é louca. Eles são tudo porra louca também. Não é à toa que ele é assim, né, gente? Eles são tudo porra louca. Exato. Os registros mostram que a testemunha identificou o cúmplice de Harry como sendo um homem miscigenado, de pele escura. No entanto, o superintendente... Ai, muito bom, gente, sério. É o super... Peraí, vamos. No entanto, o superintendente Nicholas e o capitão Stanch acreditavam que isso poderia ser resultado de Ned não ter tomado banho. Gente, isso é só gente, eu lembro do racismo do negócio. Vocês veem o nível, né? Austrália colonial. Mais pra frente tem outro caso ali de racismo absurdo, assim. Mas é tipo, a testemunha, o cara era um cara miscigenado, como eles falavam, né? De pele mais escura. E aí, o cara, não, é o Ned que não tomou banho, sabe? Tipo... Mano, deve ser porco. É o cascão dele. Bom, e aí em outubro de 1870, o Ned foi preso de novo, por que não? Porque ele agrediu um vendedor ambulante chamado Jeremiah McCormack, e por sua parte, porque além de agredir o cara, eles brigaram, tiveram uma discussão, e aí ele ajudou a enviar para a esposa do McCormack uma caixa contendo testículos de bezerros e uma nota indecente. Mano... A gente não tem como ficar brava com o Ned, cara. O cara é muito bom, velho, sério. Ele briga com o cara e manda pra mulher dele. Eu amei. É muito bom. E aí, isso, claro, foi resultado de uma briga mais cedo naquele dia, quando McCormack acusou um dos amigos dos Kellys, o Ben Gould, de usar seu cavalo sem permissão. E aí eles discutiram. Aí o Ben escreveu o bilhete e o Ned passou ele pra um de seus primos pra entregar pra mulher. Ele foi condenado a 3 meses de trabalhos forçados em cada acusação. E aí, gente, agora vem, assim, a melhor anedota deste caso de todos os tempos, sério. É muito bom. É muito genial isso aqui, assim, ó, supra-sumo. O Chef Kiss, assim, ó.
Após ele voltar pra casa, né, ele foi liberto desses meses de trabalho forçado, ele passou um tempo lá, ele conheceu o Isaiah Wildwright, que tinha chegado naquela região montado em uma égua castanha. Nossa, Normal, melhor né, é que gente? os nomes são muito de Velho Oeste, sabe? Exato, sempre tem um apelido, né? Esse é o Nossa, Wild. meu pai, ele é viciado, né, nesse filme. Ai, Ele meu pai entra também. É coisa. Ele entra na Netflix, né? Ele nunca mexe, mas quando ele entra, ele escreve Bang Bang, sério. Aí aparece umas sugestões lá. Espaguete. E, bom, enquanto esse cara, o Isaías, tava lá com os Kelly, ele ficou lá na casa deles, de hóspede, né? Essa égua, ela desapareceu. E aí ele pegou emprestado um dos cavalos dos Kelly pra retornar a Mansfield. E aí ele pediu pro Ned que ele procurasse a égua e falou, ó, você pode ficar com ela até eu voltar. E aí, beleza, né? O Ned conseguiu encontrar essa égua e usou ela pra ir pra Wangaratta, onde ele ficou por alguns dias. Mas enquanto ele estava voltando por Greta a caminho de casa, ele foi abordado pelo policial Hall, que pela descrição do cavalo, sabia que aquele cavalo era propriedade roubada. Tinha falado, ó, tem uma égua de tal cor, assim, 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 e foi roubada, então fica de olho quem aparecer com ela. E aí, o Hal tentou prender o Ned, e eles acabaram brigando, e aí o Hal sacou a arma e tentou atirar nele. Mas o Ned dominou o policial, tirou a arma dele e humilhou ele montando ele de fez ele ficar de 4 no chão e montou em cima dele, enfiando as esporas na parte de trás de suas pernas. Gente, o Ned sem pudor nenhum. Ai, gente! Estava cagando para a polícia num nível. O Ned, ele tinha tanto ódio da polícia que, assim, sério, ele fazia de tudo pra humilhar os caras. Não é só o ato de rebelião, ele queria humilhação. E aí, ele montou no cara. Mano, sensacional, sensacional. No meio da rua. Não, melhor, imagina, você tá ali, ó, passando de boa, indo pra tua casa. Você lá, fala, né, um colono australiano. E um mano montando em cima do policial, deve estar muito chapado. Enfiando a espora na bunda dele. Ah lá, deve ter sido picado por uma aranha australiana pra ver tal brisa, entendeu? Ai, cara, é muito bom, velho. Sério, Ned, melhor pessoa. Eu sou fã do Ned, né? Hal, mais tarde, em retaliação, deu várias coronhadas em Ned depois que ele foi preso. Eu achei pouco criativo. Então, né? Podia ser uma grande... eu achei... Porra, o cara montou em você. Ai, seja mais criativo, né, cara? Seja mais criativo. Ned sempre sustentou que não fazia ideia de que a égua pertencia ao chefe dos Correios de Mansfield e que Isaiah havia roubado. Depois de 3 semanas de liberdade, Ned, com 16 anos... Gente! Ele tinha 16. Ai, gente, o pior é que eu fui uma criança trancada, né? Aí eu falo, nossa, gente, eu com 16 anos no máximo, jogando o meu Grand Chase. Amiga, 16 anos, eu já tava por aí, na vida, na rua. Eu era uma criança de casa. Jogando Grand Chase e Aloys. Ned, com 16 anos, junto com seu cunhado Alex Gunn, olha, gente, só nome perfeito, foi condenado a 3 anos de prisão com trabalhos forçados por, abre aspas, receber um cavalo de forma criminosa. Isaiah Wright escapou da prisão pelo roubo de 2 de maio após uma troca de tiros com a polícia, mas foi preso no dia seguinte. Isaiah foi condenado a apenas 18 meses de prisão por roubar um cavalo. Após sua libertação de prisão em fevereiro de 1874, dizem que Ned supostamente lutou e venceu uma luta de boxe sem luvas, né, contra Isaiah Wright, e que a luta teria durado 20 rounds. Gente, sério. O cara vai preso porque tá com um cavalo que ele não sabe que é roubado. Aí o policial pega ele humilha o policial subindo nas costas dele. Montando no policial, literalmente. E aí ele vai preso. E aí ele é condenado a 3 anos, enquanto o cara que roubou o cavalo é condenado só a 18 meses. E aí o cara, óbvio que ele tá putaço, né? Quando ele sai da prisão, ele faz o quê? Eu vou quebrar a cara desse maluco na porrada. E aí ele vai lá e luta com o cara, uma luta de boxe. Gente, tem a foto dele com a roupinha de boxe. Vou mandar aqui no Discord pra vocês verem. Muito
bom. A roupinha de boxe dele ali, sem luva, só no murro mesmo. E diz que foi uma luta épica. Sério, gente, só essa história, pra mim, já podia encerrar o episódio. Já valeu o assim. episódio. Já tá maravilhoso, mas vem muita coisa na frente ainda. Enquanto Ned estava na prisão, seus irmãos Jim, de 12 anos, e Dan, com 10 anos, foram presos, claro, né? Por montar um cavalo que não pertencia a eles. Nossa, quem tá em choque, eu não tô em choque. É. O cavalo criança, havia... né, cara? Não, mas eu não tô em choque. Essa família aí... Não, mas é Tenta, tipo, né, a polícia prender criança, sabe? 10 anos. Ah, sim. Mas, amiga, é o 1800. É, 800... tipo... É que nem eu falei, sei lá, velho. É tipo aquele lance de seguir tudo que tá na Bíblia, que senão você vai preso, sabe? Nessa época tudo você era preso, literalmente. É verdade. O cavalo havia sido emprestado a eles por um fazendeiro para que eles trabalhavam, mas os meninos não passaram a noite presos antes que o assunto fosse resolvido. Ou seja, só foram sacaneados, na real, né? Foram. A policial viu, lá, duas crianças dos Kelly lá montadas num cavalo que não é deles. Obviamente roubaram. Roubaram, as crianças. Já o outro irmão, Jim Kelly, foi preso 2 anos depois por tráfico de gado. Eita, gente, vocês gostavam de gado mesmo. Esse povo gostava de churrasco. Impressionante. Ele e sua família alegaram que não sabiam que a parte do gado pertencia ao seu empregador, o primo Tom Lloyd. Jim recebeu uma sentença de 5 anos de prisão e o receptador do gado roubado, James Dixon, não foi processado por ser um cavalheiro. De fuder, né? Ou seja, ele era de família rica, né? Sim. Ele não foi processado. Óbvio. Que coisa, né? Olha só como é a justiça desde 1800. Que coisa. Nossa, né? Ainda bem que hoje em dia mudou muito. Né? Ai, muito feliz com a sociedade hoje em dia. Nossa, que alegria a igualdade, né? O Ned, aí ele conseguiu passar 3 anos na maciatas, né? De boa em casa. Passou 3 anos em reclusão. Ele ficou sem conflitos com a polícia, de boa. Tava na dele. E aí, em setembro de 1877, ele bebeu pra caralho, tava bêbado, saiu bêbado. E aí ele foi preso porque ele andou sobre trilhos do trem. Que é um crime, né? Porque é perigoso. E aí ele passou a noite na cadeia. No dia seguinte, enquanto ele era escoltado por 4 policiais, ele escapou e correu e foi se refugiar em uma sapataria. Ele já tava puto com a polícia de novo, né? Ficou sóbrio. Aí ele lembrou que ele odiava a polícia e fugiu. Deu um clique na hora. E aí, a polícia e o dono da loja, o sapateiro, eles tentaram algemar ele, mas não conseguiram, porque o Ned era gigante. E aí, durante a luta, ele quase que perdeu as calças dele foram quase arrancadas. Ele tava, tipo, enfim, tudo balangando ali, né? E aí, tentando fazer com que o Ned... Ele é adolescente, né? E o bizarro é isso, porque assim... Eu tinha esquecido que ele tinha 16 anos, aí você vai lendo, eu falo, nossa, este homem... Aí eu, não, uma criança. Não, mas agora ele tá com 19, já. Puta, agora. Que diferença, amiga. Um mucilãozinho desse. Enfim, né? E aí, ele tava lá, sem calça, quase. E o policial, o oficial Lonigan, que era o policial que tava lá, né, tentando prender ele, que ele mais tarde, inclusive, matou a tiros. O Ned matou ele a tiros. Esse policial achou uma boa ideia agarrar ele pelas bolas. Eu acho que isso daí era um fetiche, viu? Os caras não conseguem segurar o moleque, porque o moleque é muito forte. O que ele faz? Vê as bolas penduradas lá. Ele agarra o cara pelas bolas pra tentar segurar ele e fazer ele ser preso. Não manjava essa tática policial incrível, né? A polícia sempre inovando, né, na maneira de capturar alguém. Nesta cena, entra um cara que era um moleiro e ele ficou estarrecido ao ver essa cena. Ele chegou com o policial agarrando o cara pelas bolas. E aí ele gritou, vocês deveriam ter vergonha de fazer isso. E aí ele convenceu. Gente, meio constrangedor, né? E aí, tipo, ele tentou pacificar tudo, a situação, e convenceu o Ned a colocar as algemas. Ele acalmou a galera, falou, Ned, escute a razão, o cara tá segurando as bolas, que isso. E aí, ele aceitou. O famigerado, bota a mão na consciência. Bota a mão nas consciências e não nas bolas do cara, né? Pelo amor de Deus. E aí, nessa época,
A mãe do Ned... Mas não deu nada nessa história, né? Ele tipo, foi só mal entendido, ele não ficou preso, não. E aí, nessa época, a mãe do Ned já tinha se casado novamente, isso com um homem chamado George King. E aí o Ned, o irmão dele, o Dan, e o padrasto dele, né, então o George, estavam, claro, envolvidos com o roubo de gado, com os negócios da família, que era o roubo de gado. E aí, em 15 de abril de 1878, o oficial Strachan, que era o encarregado da delegacia da polícia de Greta, soube que o Ned ia estar num lugar específico, lá, um paradeiro, porque eles nunca sabiam onde ele ia estar, sabe? Porque ele já era um bushranger, né? Ele já tava pelo mundo. Ele já era bandidão. E aí ele ficou sabendo que ele ia estar nesse galpão e tal lugar, e foi lá prender ele. Só que, com a quantidade de crimes em Greta era gigantesca, afinal, Velho Oeste, só que Austrália, eles tinham que deixar a delegacia de polícia sempre com alguma pessoa, não podia ficar sem proteção, não podia ficar vazia. E aí o policial Alexander Fitzpatrick foi ordenado para ficar lá com esse dever de socorro caso houvesse alguma ocorrência. E aí ele estava em outro lugar, né? Ele foi instruído a seguir diretamente para Greta, para assumir a delegacia, mas em vez disso ele foi para um hotel em Winton, onde ele passou um tempo considerável. E ao retomar a jornada, ele se lembrou que alguns dias antes ele havia visto no The Police Gazette, que era o jornal da polícia, né, um mandado de prisão contra o Dan Kelly, que era o irmão mais novo, por roubo de cavalos. E aí ele queria aproveitar a viagem, ele foi até a casa dos Kelly para prender o Dan. Só que a polícia já tinha uma política envolvendo os Kelly, que era, pelo menos 2 policiais precisam participar das visitas à propriedade dos Kelly, pra não dar problema. Ninguém pega esses caras, entendeu? Tá prendendo policial, um tá sendo montado, sabe? Outro tá sendo feito de trouxa. A gente não aguenta mais essa galera. Exato, né? Então, tipo, eles tinham esse negócio. Você vai lá nos Kelly, tem que ter 2 policiais, você não pode ir sozinho. Até porque eles são muito ligeiros, né? Então, tipo, qualquer coisa eles sabem se livrar das acusações. E aí, vendo que o Dan não estava em casa, o Alexander ficou lá na casa com a senhora Kelly e os outros membros da família conversando por cerca de 1 hora. Aí ele escutou alguém cortando lenha e foi verificar se o corte era licenciado, porque ainda tem essa, tudo é terra da coroa, né? Da coroa inglesa. Gente, merda, né? Tem essa ainda. Ah, e aí, países colonizados só se fodem. E aí quem tava cortando lenha era o William Brick Williamson, que era um vizinho. E ele disse, não, eu só preciso de uma licença se eu estiver cortando em terras da coroa, o que não é o caso, né? Essa terra aqui é dos Kelly, eles deixam eu cortar. E aí, beleza. Quando ele tava lá conversando com esse cara, ele viu os 2 homens vindo de cavalo em direção à casa, né? Que ele tinha acabado de deixar. E esses homens eram o adolescente Dan Kelly e o seu cunhado Skillion. O Alexander, então, voltou pra casa e fez a prisão. E aí o Dan pediu permissão pra jantar antes de sair. Não sei quando eu volto. Posso comer a comidinha da mamãe antes de ir? Sim, aí... né? Uma despedida. Eu achei sensacional. Uma despedida, né? E aí o Alexander, né, o policial, consentiu e sentou-se perto de seu prisioneiro esperando ele jantar. Mano, que paciente, né? A cena, né, cara? A cena. A Ellen perguntou ao Alexander se ele tinha um mandado e ele disse que tinha apenas um telegrama, né? Ellen é esperta. Então ela disse não é à toa pariu tudo essa galera, né? Gente, não ia ser muito longe, né, da fonte. Ela imediatamente disse a Dan que ele não precisava ir. Alexander então disse, sacando o revólver, eu vou estourar seus miolos se você interferir. Ao que Ellen respondeu, você não seria tão habilidoso com esta arma se Ned estivesse aqui. Jogou ainda na cara dele. Foi humilhado. Dan então disse, tentando enganar Alexander. Logo ele está vindo. Enquanto fingia procurar Ned pela janela, Dan encurralou Alexander, pegou o revólver dele e o mandou Mano, os policiais eram uma piada pra essa galera. Ele aprendeu porque ele não podia ter ido sozinho, né, nessa casa. Tem momentos que a gente tem que ouvir nossos chefes com todo o nosso coração aberto. Entendeu? Não é à toa que existe essa regra, sabe? Você tem que pensar por quê, né? Por trás de todo cartaz tem uma história, né? É isso que eu ia falar, né? Aí lá na delegacia tem lá, no cartaz na parede, não ir até a casa dos Kelly sozinho.
Tá de todo cartaz tem uma história, então, porra, se tá ali, né, gente, é porque rolou alguma coisa. Alexander foi até Benalla, onde alegou ter sido atacado por Ned, Dan, Ellen e seu associado Brick Williamson, e o cunhado de Ned, Bill Skillion. Alexander afirmou que todos, exceto Ellen, estavam armados com revólveres, e que Ned atirou no pulso esquerdo dele e que Ellen o atingiu com no capacete com uma pá de carvão. Brick e Bill foram presos por sua participação no caso. Ned e Dan não foram encontrados, mas Ellen foi presa junto com sua bebê Alice. Ou seja, tipo, o cara não bancou, que ele foi trouxa. Uhum. E resolveu meter louco. Meteu o louco. E o Ned nem tava lá. Sim. Bom, o Ned, ele afirmava que estava a mais de 300 quilômetros de distância quando tudo isso aconteceu, e que os ferimentos do Alexander foram auto-infligidos, que ele tinha um ferimento no pulso, que nem tinha como ser de uma bala. Que ele falou, Gente, Ned, além de tudo, era perito. Que coisa, não? E mesmo assim, a Ellen, o Bill Skillion e o Brick Williamson foram condenados. Ela foi condenada a 3 anos de prisão e os homens a 6 anos cada um. E se o Ned tivesse sido pego, ele enfrentaria uma prisão de 15 anos. E aí colocaram uma recompensa de 100 libras pela prisão do Ned, pra quem conseguisse pegar ele. E aí o Ned ficou muito puto. Ele ficou emputecido. Este homem virou o capeta. Ele falou, vai ser assim? Então vocês vão ver. E aí ele se refugiou nas matas pra fugir junto com o irmão dele, o Dan, né, o irmão mais novo, que o cara, o Alexander, tinha ido lá pra prender e não conseguiu. Eles tinham certeza que eles nunca iam conseguir convencer a polícia de que a história toda tinha sido inventada pelo Alexander. Afinal, eles eram irlandeses pobres, né? Imigrantes irlandeses pobres. Os foras da lei são eles. E o cara é uma figura policial, né? E mais tarde se juntaram a eles os seus amigos Joey Barney e o Steve Hart. E aí é essa galera aí que faz acontecer tudo. A polícia recebeu dicas onde eles estavam escondidos. Em 25 de outubro de 78, foram enviados 2 grupos de buscas, disfarçados de civis. Enquanto um desses grupos estava acampado, um dos policiais deu 2 tiros contra um papagaio, né, contra alguns papagaios. E o barulho foi ouvido por Ned, que já esperava que a polícia aparecesse alguma hora. No final da tarde, quando fazia um chá na fogueira do acampamento... Tipo, foda-se, vou fazer meu chá. O cara atira contra os papagaios no meio do mato e acha que ninguém vai ouvir, né? Eu imagino o comando maluco indo atrás do cara, assim. Bem isso. Ned, o comando maluco. Eles foram surpreendidos pelo grupo de Ned, que ordenavam que largassem as armas. Eles foram rendidos e quando um dos oficiais tentou agir, foi morto na hora com um tiro na cabeça. Assim que desarmaram os outros, Ned os questionou sobre os outros policiais que estavam procurando por eles. Ele disse que haviam seguido para matá-lo e que foi surpreso quando o policial McIntyre disse que queriam prendê-lo. Eles passaram tempo negociando a soltura dos oficiais e Ned afirmou que os deixaria ir embora na manhã seguinte. Sem seus cavalos e armas, o McIntyre informasse que o outro grupo de busca estava. Mas enquanto discutiam, Ned ouviu o outro grupo se aproximando e ele e seus companheiros se esconderam sem perder os rendidos de vista. Assim que o segundo grupo de policiais chegou, eles também renderam, mas eles reagiram e houve troca de tiros. E aí, percebendo que os 2 grupos estavam dispostos a se matar, ao contrário do grupo dele, né, que só um cara reagiu, todos estavam já trocando tiros. O McIntyre correu até um cavalo e conseguiu fugir. Ele escutou os tiros vindo na direção dele, mas nenhum acertou ele. E aí ele galopou pelo matagal por 3 quilômetros, então seu cavalo ficou exausto. Ele tirou a sela e as rédeas, e ele estava ferido porque ele caiu do cavalo, teve uma queda bem feia durante a fuga. E também estava com as roupas em farrapos, tipo, ele estava fudido. E aí ele se escondeu em um buraco de vombate, que é um bicho que tem lá na Austrália. Tipo, eles fazem uns buracos no chão. É um bicho mó bonitinho, cara. É aquele bichinho bonitinho, assim, que tem um narizinho redondo. É mó engraçadinho. Parece um koala pelado, assim. Vou procurar agora.
Procure agora, é uma bonitinha. É um koala de chão, assim. Ele mora no chão. E aí ele faz esses buraquinhos. Muito fofo. E aí, esse cara se escondeu num desses buracos, né? Desse bichinho. E até ficar escuro. E ao anoitecer, ele começou a andar a pé e caminhou por 1 hora sem botas para não fazer barulho antes de desmaiar de exaustão em Bridges Creek. Depois que ele acordou, né, ele descansou um pouco e usando uma estrela brilhante e uma pequena bússola para se localizar, ele tomou um rumo oeste e atingiu a linha telegráfica de Benalla e Mansfield e na tarde de domingo por volta das 15 horas, após uma viagem de cerca de 30 quilômetros, ele chegou à casa de John McCall, que fica a mais ou menos 1,5 km de Mansfield. E aí a charrete de um fazendeiro vizinho levou ele para o acampamento policial do município, onde ele relatou tudo o que ele sabia ao subinspetor Piltres. Então o cara chegou fudido, andou a noite inteira, tipo, com os pés em carne viva, fudido, mas conseguiu chegar na polícia e falar o que tinha acontecido. E aí, 2 horas depois, o Piltres voltou até o local do acampamento, já era de madrugada. O McIntyre acompanhou ele, mesmo fudido, ele quis ir junto pra ver como é que tava o resto da galera que ficou lá. E também foram juntos mais 6 ou 7 moradores da cidade. E lá eles encontraram apenas os corpos de 2 oficiais e as barracas queimadas. Não tinha sinais de onde estava o sargento Kennedy, e nos dias seguintes foram feitas buscas por ele. O corpo do sargento Kennedy foi encontrado apenas dias depois, e em resposta a esses assassinatos, a recompensa pelo grupo do Ned Kelly foi aumentada para 500 libras, e o parlamento vitoriano aprovou o ato de apreensão de criminosos, que declarou eles como fora da lei, e aí tornou possível que qualquer pessoa atirasse neles. Então eles já estavam basicamente julgados como culpados, e qualquer pessoa que visse eles podia matar eles e pegar a recompensa. Exatamente como no Velho Oeste acontecia, né? Então Sim, não gente, tinha mais... Hã? Eu fico pensando, tem filme, amiga? Tem vários filmes. Inclusive um recente. Então não tinha mais necessidade deles serem presos, né? Ou de ter um julgamento após essa apreensão. Então, realmente, qualquer pessoa que visse eles tinha a licença para matar eles e recolher a recompensa. Depois disso, a gangue se organizou para fazer assalto em bancos. Em 9 de dezembro de 1878, Ned caminhou até a estação Euroa, em Faithful Creek, e garantiram aos moradores e trabalhadores que não tinham nada a temer, pois só queriam comida para eles e seus cavalos. Eles prenderam os homens em uma construção que era usada na loja e garantiam que não fariam mal às mulheres. Cavaleiros. Exato, sabe? Tipo, fica de boa que a gente não vai matar ninguém, assim. Era isso, o lema deles. Tipo, a gente quer assaltar o banco só. Na tarde do segundo dia, 10 de dezembro de 1878, Barney ficou encarregado nos prisioneiros e os outros 3 começaram a trabalhar no que chamavam de nova mina de ouro. Primeiro eles cortaram os fios do telégrafo, cortando os postes para ter certeza, e tiveram cuidado de arrancar mais fios do que um reparador comum carregaria com ele. 3 ou 4 ferroviários tentaram interferir, mas também foram colocados junto a outros prisioneiros. Carregando um cheque de algumas libras que Macaulay havia falsificado no National Bank, os Bushrangers, todos fortemente armados, foram ao banco. Nesse tempo, Barney perderam um reparador de linhas telegráficas que havia começado a dar problemas. Todo mundo que aparecia pra, sei lá, vou consertar aqui essa linha que estranhamente parou de funcionar, eles prendiam e botavam junto com o refém. Pra ninguém avisar a polícia, né? Não, esperto demais. Estrategista. Sim, cara. Estrategista. E, bom, eles chegaram no banco depois do horário de fechamento, viajando na carroça de um vendedor ambulante que também tinham rendido na estação. O Ned bateu na porta e convenceu o funcionário a abrir e descontar o cheque que ele tinha. Ele ainda era muito simpático, né, cara? Era um cara carismático. Falou, meu, você tem esse cheque aqui, deixa eu trocar, tô de passagem. E, bom, eles enrolaram o funcionário e o gerente, o Sr. Scott. E aí, né, anunciaram que era um assalto e levaram 700 libras em notas, ouro e prata. O Ned, ele, muito esperto, sabia que tinha mais dinheiro lá, insistiu com o gerente
e obrigou ele a abrir o cofre, no qual eles conseguiram 1.500 libras em papel, 300 libras em ouro, cerca de 300 libras em pó de ouro e quase 100 libras em prata. Gente, eu nem sei quanto dinheiro é isso. Assim, Nossa, é muito dinheiro. se formos botar no dinheiro de hoje, então, imagina. Era muito dinheiro, muito dinheiro. E eles todos foram muito educados e atenciosos com a senhora Scott, né, que era a esposa do gerente, que também tava lá. E o gerente, o senhor Scott, ele chegou a convidar eles pra beber uísque com ele. O que eles fizeram, tomaram uísque junto. E aí eles foram pra estação onde tava o resto dos prisioneiros. E eles ficaram esperando lá. À noite eles prepararam um chá. E aí às 8h30 eles avisaram os reféns pra não se mexerem por 3 horas, porque eles estavam indo embora. Eles falaram, vocês ficam aqui mais 3 horas e a gente tá indo embora, daí vocês podem sair. Pouco antes deles partirem, o Ned notou que o Sr. McDougal, ele tava usando um relógio e pediu para dar o relógio para ele. E aí esse senhor falou que era um presente de sua mãe morta, e o Ned respondeu então que não ia levar, por consideração a isso. E aí logo depois disso eles foram embora. E ninguém na cidade ficou sabendo de nada enquanto tudo isso estava acontecendo. Então eles praticamente passaram o dia inteiro pra fazer esse assalto, foi super tranquilo e ninguém na cidade desconfiou. Assim, só depois que eles foram embora que ficaram sabendo. Daquela que banco não movimentado, né? A galera fudida mesmo. Não, é que eles chegaram depois, né? Quando tava fechando. É verdade. E aí, tipo, só no dia seguinte que a galera saiu de lá da estação. Situou lá do que tava rolando. Exato. Em janeiro de 1879, a polícia prendeu todos os amigos conhecidos de Ned e Kelly e supostos simpatizantes e os manteve presos sem acusações por 3 meses. Olha só que coisa, né? Preso ali por nada. E é isso. Por isso você conhece Ned Kelly? Sim, você é amigo dele? Sou, então esteja preso. O seu pau no cu vai estar preso mesmo. Esteja preso, é isso. Ned ouviu dizer... Opa, errei, desculpa. Essa ação causou ressentimento pelo abuso de poder do governo, que levou à condenação da mídia e uma onda de apoio à quadrilha que foi um fator para sua evasão de captura por tanto tempo. Ned, Ned ouviu dizer que um homem chamado Sullivan prestaria um depoimento contra ele e decidiu rastreá-lo. Ele acabou desistindo e na volta para o seu acampamento, eles passaram por Gerildale. Isso aí. Onde decidiram... Acho que é Gerildale. Gerildale. Ia ser mais fácil falar Jericoacoara do que isso. Onde decidiram roubar outro banco. Tamo ali, né? Sem fazer nada. Por que não? Uhum. À meia-noite de sábado, de 8 de fevereiro de 1879, Ned Kelly, Dan Kelly, Joey Byrne e Steve Hart cercaram o quartel da polícia de Gerildale, né? Isso aí. Os policiais George Dennis Devney e Henry Richards estavam de plantão naquela noite. E Steve, em voz alta, gritou: Devney, há um homem bêbado no Davidson's Hotel, que cometeu um assassinato. Levante-se imediatamente todos vocês. Henry, que estava dormindo nos fundos do local, veio até a porta da frente. George abriu a porta, dando de cara com Ned, que lhe disse que havia uma grande briga Ai, mano, eu não acredito que os caras acreditam. Passaram o trote na polícia ao vivo, né, cara? Ao vivo. George se aproximou de Ned, que apontou 2 revólveres para os policiais, dizendo-lhe que levantassem a mão. Imediatamente os policiais foram rendidos pelos outros homens e colocados em uma cela na delegacia. Ou seja, presos na própria delegacia. Exato. A senhora Devine e seus filhos foram colocados na sala de estar. Depois a senhora Devine, de camisola, foi obrigada a entregar todas as armas de fogo da delegacia. Depois disso, o grupo foi para a sala de estar, onde ficaram de vigília até de manhã. Os caras batem na porta. Fala, tá rolando a festa da Paula. Pra lá dentro, pra lá fora, e a polícia. Ai, sério, cara. Mano, é muito bom. Aí, no dia seguinte, era um domingo. E tinha uma capela no tribunal que ficava a 100 metros desse quartel, né, dessa delegacia, que também era a casa, né, do delegado. E o dever da senhora Devine era preparar esse tribunal para missa.
onde ia ser feita a missa. E aí eles deixaram, né, autorizar ela a fazer isso, mas ela foi acompanhada pelo Ned. E por volta das 10 horas da manhã, ele ficou lá com ela no tribunal, enquanto ela preparava o altar e limpava tudo. E aí, quando estava tudo pronto, ele escoltou ela de volta pro quartel, onde a porta estava fechada e as persianas todas abaixadas. E o Steve Hart e o Dan Kelly, eles, durante esse tempo, eles estavam vestidos com uniforme de polícia. E aí eles tinham ficado lá por fora e voltado dos estábulos durante o dia inteiro e ninguém prestou atenção neles. Todo mundo tava cagando pros policiais, né? Como pode perceber. Tipo, de longe, assim, né? Olha lá os caras. Tá uniformizado, né? E é isso aí. É isso aí. Aí na segunda-feira de manhã, o Joe levou 2 cavalos pra ferrar, mas o ferreiro achou que tinha algo estranho no jeito dele, e então notou as marcas nos cavalos, né? Ele falou, pô, esses caras nem são daqui, né? É a gangue do Ned Kelly. E aí, por volta das 10 da manhã, os Kellys, né, o Ned e o Dan, em companhia do oficial Henry Richards, saíram do quartel, seguidos de perto a cavalo por Joe e Steve. Todos eles foram pro Royal Hotel, onde Cox, o proprietário, disse a Henry que seus companheiros eram os Kelly. Ele, Mano. sério. Bom, o Ned disse que eles queriam queriam quartos no Royal porque eles pretendiam roubar o banco. Pelo que eu entendi, era junto, assim, era no mesmo prédio, sabe? Uhum. Porque nessa época era difícil, né? Você ter uma construção, tipo, que era só uma coisa, né? E aí eles renderam os funcionários do hotel e o gerente do banco, e todos foram libertos às 14h45 da tarde. Então, tipo, eles entraram por trás e tal, renderam todo mundo, prenderam lá no bar do hotel e roubaram o banco. Véi. Era isso, eles chegavam andando nos lugares, né? Sim, isso que eu fico indignada, eles ficam muito de boa em qualquer lugar, sabe? Sim. O grupo pegou 2.000 libras no banco. E eles foram para alguns hotéis da cidade, tratando todos civilizadamente, tomaram bebidas. Vamos encher a cara, né? Steve pegou uma nova cela para o cavalo. Vários relógios foram levados, mas depois devolvidos. Né? Porque a gente rouba banco. Não Exato. Não relógio. 2 cavalos da polícia foram levados e os outros cavalos foram apreendidos, mas os moradores alegaram que pertenciam às mulheres, e Ned cedeu, deixando-os. Novamente, sempre cavaleiro, Ned. Exato, o cavalo das mulheres ali, coitadas, usam pra ir pra missa. Visitar a família. Deixa os cavalinhos delas. Os operadores de telégrafo também foram presos. Joey tomou posse do escritório e revisou todos os telegramas enviados naquele dia. O grupo partiu por volta das 19 horas em uma direção desconhecida. O Joe basicamente fofoqueiro, né? Ele foi olhar tudo os telegramas, né? Fofoqueiro. Não, na real ele foi ver se alguém tinha mandado informação do que eles estavam fazendo pra fora, né? Sim, mas fofoqueiro. Fofoqueiro. O grupo partiu por volta das 19 horas em uma direção desconhecida. Os Kellys declararam abertamente que tinham intenção de atirar no policial George Devine, mas as súplicas de sua esposa o salvaram. Fofos. A polícia desarmada e desmontada não tinha outros meios de seguir a quadrilha quando eles foram embora. A recompensa pelo grupo de Ned Kelly foi aumentada para 8.000 libras. Gente, 8.000 libras, pelo que eu vi, hoje em dia seria tipo $700 mil. Gente do céu. Era muito dinheiro. Muita grana. Muita grana. E, enfim, né? Meses antes de chegar nessa cidade de Jerusalém, o Joe Barney ajudou o Ned Kelly a escrever uma carta, porque ele queria publicar a história dele. E aí, nessa carta, ele descreu a visão dele. E quantos anos eles tinham nessa época? 20 e poucos. Ele morreu com 25 anos. Nossa, muito novo. Muito novo, né? E olha quanta coisa, né, aconteceu. E olha que história, né? Que história, cara. Imagina. Teve, acho que deixa eu ver, o Joe, nessa época, não lembro quantos anos ele tinha. Ali mais pra baixo eu falo quantos anos ele tinha quando ele morreu, mas também todos eles eram muito novos. E bom, ele escreveu essa carta
onde ele contou a visão dele de suas atividades criminosas e o tratamento de sua família, e, de maneira geral, o tratamento dos católicos e irlandeses pela polícia e pelos invasores protestantes ingleses e irlandeses. E aí a carta Gildery, ela é conhecida assim, é um documento de 56 páginas e aproximadamente 8.000 palavras, e se tornou uma peça famosa da literatura australiana. Eu tenho o PDF desta carta, tá? Tá em inglês, gente, mas eu vou deixar lá no nosso Discord para vocês verem. Então, quem quiser ler, tem aí a carta, a transcrição completa, né, da carta do Ned Kelly. E aí ele entregou essa carta à senhora Gill, que era a esposa de um jornalista, se eu não me engano, na segunda-feira, no dia 10 de fevereiro de 1879, durante essa época, né, em que a gangue estava assaltando a cidade de Jerilderie. E essa carta é descrita como um manifesto do Ned Kelly e também sua confissão, porque ele admite alguns crimes, mas ele afirma que ele foi forçado a se tornar um criminoso por causa da perseguição policial contra ele e sua família. Ele também dá a versão dele do assassinato dos 3 policiais em Victoria, né, em outubro de 78, argumentando que ele atirou nos homens em legítima defesa, afinal eles estavam com uma troca de tiros e ele sabia que eles estavam lá para matar ele. E ele descreve casos de suposta corrupção policial e pede que policiais corruptos renunciem. E é muito engraçado. Não, é muito engraçado, né? Porque no final das contas ele falando, tipo, sobre a corrupção policial, né? Sendo ele um bandido. Enfim, né? Ele falando, tipo, eles me obrigaram a ser assim. E aí ele xinga os policiais, ele chama eles de, abre aspas, gente, sério, os xingamentos dessa época. Um bando de vombates grandes e feios, de pescoço gordo, cabeças grandes, barrigudos de pernas estreitas, quadris e pés caídos, filhos de oficiais de justiça irlandeses e proprietários ingleses. Este foi o xingamento que ele usou. Antigamente usavam isso pra filhos da puta. Né? E aí na carta ele também pede justiça para a família dele e para outras famílias irlandesas pobres que se estabeleceram no nordeste de Vitória. E ele também exige que os poceiros, né, que eram esses caras que eram ricos e que tinham conseguido terras pela coroa, compartilhassem suas propriedades e riquezas com os pobres. Era famigerada reforma agrária, né, gente? Exato. Até no fundo, hoje era um grande comunista. E aí a carta Gildery expressa explicitamente suas atitudes pró-irlandesas e anti-britânicas. Assim, tem gente que tenta dizer que ele estava planejando fazer uma república dos... Não estava, gente. As motivações dele, apesar de ele ter essa visão política, né, de que realmente é uma luta de classes, ele era muito mais pessoal, sabe? O negócio dele. Tipo, ele não tinha pretensão nenhuma de ser um líder, de criar uma comunidade. Ele só queria sobreviver, sabe? E tentar foder o máximo possível com as pessoas que ele achava que precisavam sofrer, né? Que no caso eram as autoridades. E, bom, em 26 de junho de 1880, aquele ato que considerava eles como fora da lei expirou. E aí eles também perderam o status de fora da lei da gangue, né? Principalmente, na verdade, do Steve Hart e do Joey Barney. Os mandados de prisão também expiraram. Embora o Ned e o Dan ainda tivessem mandados anteriores pendentes pela tentativa de assassinato do Alexander Fitzpatrick, tecnicamente o Steve e o John eram homens livres. Então, embora a polícia ainda tivesse o direito de reemitir esses mandados de assassinato. Então, assim, por um tempo, eles seriam homens livres se eles quisessem continuar com uma vida normal, né? Dentro da lei eles poderiam, mas eles não queriam fazer isso. Eles não estavam empenhados. Não. Eu falei que tinha romance nessa história, mas na verdade não tem. O que tem é o meu chip por estes 4 homens, que eu tenho certeza que aconteceu, tá? Porque pra mim eram 2 casais, né? O Ned e o irmão dele, junto com os outros caras. Amiga, né? Então, você já procurou fanfic sobre isso? Depois você tem que Não, mas com certeza tem, amiga. Com certeza tem. Então, assim, ó. Pra mim, com certeza rolou, era 2 casais ali. Tanto o Ned com um dos caras ali, com o Joe ou com o Steve, e o irmão dele também com um dos 2. Ou era um grande bacanal, né? Também. Pode ser. Mas eu gosto de casaizinhos, então, na minha cabeça, eles eram 2 casais.
Será, gente? Se Ah, vocês souberem fofoca da no meu época, coração é podem mandar verdade. pra gente. Amiga, todo esse tempo no meio do mato, sozinhos os 4. Ai, amiga, você Você viu muito acha? Brokeback Mountain, né? É Brokeback Mountain, cara. Você acha que não rolou ali uma pegação no Eu sempre matinho? Com acho, né, gente? certeza. A possibilidade, né? Eu acho que isso daí fortalece a amizade. Exatamente. Exatamente. Pra mim, no meu coração aconteceu. É isso que é importante. Na sexta-feira de junho, 25 de junho de 1880, Dan Kelly e Joey Byrne entraram no vale Vale, né? Vale. Eu ia fazer piadinha sobre o vale. Mas enfim. Já que não É sou essa verdade. ideia. Conhecido como The Woolshed, onde Aaron Charity tinha uma pequena fazenda. Ned decidiu roubar os bancos de Benalla, sede da maioria da polícia envolvida na caça à gangue Kelly. Mas primeiro eles planejavam matar ou capturar a polícia de Benalla em uma batalha campal na pequena cidade de Glarrowan. A minha pronúncia em inglês é tão boa. Batalha campal me lembra eu adolescente, em eventos de anime onde tinha espaço pra batalha campal. Muito Meu divertido, Deus com do céu, espadinha de cara. isopor. Eu tinha muitos amigos, como vocês devem imaginar. Mas Aaron Charity era agora um informante da polícia. Ele achava que a gangue ainda confiava nele, embora tivesse contado que havia ganho muito dinheiro. 4 policiais estavam estacionados na casa de Aaron para proteção. A quadrilha decidiu matá-lo, mesmo sabendo da proteção da polícia, né? Tamo ali, foda-se. Tipo, foi isso. Aproveitando a visita de um vizinho, eles renderam esse homem e o usaram para entrar na casa. Aaron foi surpreendido e morto rapidamente. A gangue sabia que no outro cômodo haviam 3 policiais e mandaram que a esposa de Aaron e a mãe dela fossem embora. Assim que elas saíram, né? A gangue começou a atirar nas paredes do quarto, e os policiais se atiraram no chão para proteger. Eles então cercaram a cabana e pediram à polícia que se rendesse disparando 8 tiros contra a casa. Os policiais disseram que preferiam morrer a se render. A quadrilha manteve a polícia presa por 12 horas, ameaçando incendiar a casa e assá-los vivos, mas saíram sem fazê-lo. Foram bonzinhos ainda. Eles cansaram, na real, né? Tipo, Porra, 12 horas. E você vê também que eles não Bateu a estavam fome. dispostos a matar os caras a sangue frio, né? Tipo, eles falaram, não, se rende, a gente, tipo, não quer matar vocês a sangue frio, a gente só vai matar se vocês tentarem nos matar. E aí meio que eles cansaram daquele negócio ali, falaram, foda-se então, vamos embora. E aí foram Foda-se embora. essa merda. Bom, eles chegaram em Glenrowan por volta das 8 horas da manhã de domingo, dia 27 de junho de 1880, e tomaram o município sem encontrar resistência dos habitantes. Era assim, né, cara? Você chegava e tomava conta. Afinal, eram os cu de mundo, né? Tipo, tinha, sei lá, 50 pessoas. A quadrilha obrigou os reparadores da linha ferroviária a danificar os trilhos que iam ser usados pela polícia para trazer reforços. Então, às 3 horas da manhã de segunda-feira, eles reuniram seus cativos, que eram por volta de 47 pessoas, moradores da cidade. Eles colocaram todos os reféns no hotel da cidade. E aí eles ficaram lá, sob pressão, né? E bebendo. Essa bebida foi fornecida a membros da gangue e moradores da cidade, enquanto alguém tocava piano. Mano. Foi uma noite memorável. Foi cultura. E, gente, aqui veio um negócio que é a cereja no bolo deste caso. Porque, assim, até agora você tem de tudo, né? Você tem o Ned em cima do policial, você tem o cara pegando ele pelas bolas, você tem assalto a banco, você tem fugas, enfim, muita coisa. Só que esses caras, eles levaram um nível além. Porque eles estavam preparados para quando a polícia chegasse. Por que, você pergunta? Porque eles mandaram fazer, eles conseguiram um ferreiro que fez para ele armaduras. Eles tinham armaduras de ferro que repeliam balas. Gente, a armadura... Eu vou mandar para vocês a foto, tá? Do que era essa armadura. Ela está exposta até hoje no museu. Mas os 4 tinham, tá? Essas armaduras.
só que deixava os braços e as pernas expostos. Mas era tipo umas placas de ferro, gente. A polícia sabia dessa armadura porque eles conseguiram pegar o cara que fez, mas não tinha como provar que ele tinha feito, mas eles só sabiam que eles tinham feito. E a polícia também sabia que eles tinham testado essa armadura com balas a 10 passos de distância. Então, quer dizer, funcionava o negócio. Eles não iam tomar tiro. Mano, mas vem aquele Darwin Awards, né? Se eles morressem. Cara, sério. E aí, por cima da. Cada armadura pesava cerca de 44 quilos, porque era de ferro. E todos também tinham capacetes. Gente, parece uma armadura medieval. Os caras eram muito Mano. sério. Parece uma armadura medieval. E aí, por cima dessa armadura, eles usavam casaco cinza de algodão que chegava até os joelhos. Gente, hoje em dia tem estátua do Ned Kelly de armadura em algumas cidades. Tem uma estátua, eu vou botar também a foto aqui no Discord. Pra quem tá ouvindo a gente, eu vou colocar tudo isso lá no nosso Discord pra todo mundo ver, tá? Agora, por enquanto, eu tô botando só pros apoiadores que estão ouvindo a gente. Mas depois eu coloco lá no Notícias e Artigos, vai ter as fotos, vai ter os PDFs que eu comentei, pra vocês terem noção do negócio que é coisa de filme, isso aqui. Por isso que tem tanto filme sobre esse caso. E, enfim, né, cara, os caras estavam realmente o Robocop da Austrália colonial. Gente, imagina esses caras de armadura esperando a polícia chegar pra trocar tiro, velho. É surreal. Surreal mesmo. Mano. Após o assassinato do informante Charity, né, 2 trens especiais foram despachados de Melbourne, levando os reforços policiais e repórteres. O primeiro incluía a polícia nativa, cujas habilidades de rastreamento era uma preocupação especial para Ned Kelly. A tentativa da gangue Kelly de descarrilhar e emboscar o trem principal falhou, porque um refém libertado, Thomas Cornell, que havia convencido Kelly a deixá-lo ir, estava na linha férrea, agitando uma lanterna embrulhada em seu lenço vermelho. O maquinista parou o trem perto do trilho quebrado e a polícia desembarcou para cercar a pousada ao amanhecer. De acordo com os repórteres de The Argus, a polícia e a gangue atiraram uns contra os outros por cerca de 15 minutos, então houve uma calmaria, mas nada pode ser visto por 1 minuto ou 2 por causa da fumaça. Imagina só, velho. Porque assim, né, gente, tiro da época não é que nem tiro hoje em dia, né? Eles semi-automático, né? um bagulho assim. É pólvora e carrega pólvora e carrega. A fumaceira, velho, imagina. Mano. E um comentário sobre essa polícia nativa, que eles chamavam, eram indígenas, né, aborígenes, que eles sabiam como andar na selva australiana, eles conheciam a região, então eram uns caras muito foda que realmente conseguiam rastrear qualquer coisa. Então, eles sabiam que, tipo, o Ned ficou muito preocupado, porque, tipo, se a gente conseguir fugir daqui, esses caras com certeza vão achar a gente, sabe? Porque eles pegaram os melhores. Só pra dar uma contextualizada pra vocês. Então, a polícia, os rastreadores e outras pessoas, né, incluindo os repórteres que eles tinham levado pra cobrir esse caos todo, eles vigiavam esse Gente, repórter profissão perigo, né? Nossa, mano, vamos lá, ó, que vamos pegar a gangue do Ned Kelly. Tiroteio, hein? Tá rolando, vamos lá. Eles vigiaram o hotel cercado durante toda a noite. Por volta das 5 horas da manhã, a senhoria, né, que era a mulher do dono do hotel, a senhora Jones, ela começou a chorar muito, gritar muito, porque o filho dela tinha sido baleado nas costas. Ela saiu do hotel chorando e vagou pelo mato, e com a ajuda de um dos prisioneiros, ela retirou seu filho do prédio e o enviou a Wangaratta para tratamento. E aí, depois disso, o tiroteio continuou. Muitas balas ficaram alojadas nos prédios da estação e do trem também, que estava ali por perto. Então foi muito, muito tiro. Os caras realmente estavam preparados. E ao amanhecer chegaram mais reforços policiais de Benalla, Beechworth e Wangaratta. Era um total de 30 policiais. E aí, antes do amanhecer, um policial encontrou ali em roda um rifle e um chapéu no mato, a cerca de 100 metros do hotel. Esse rifle estava coberto de sangue e uma poça de sangue estava perto dele. Eles acreditavam que pertencia a um dos caras da gangue, né? E seria um sinal de que pelo menos um deles tinha escapado. E eles conseguiram descobrir que era do Ned Kelly. Realmente, ele tinha saído do hotel.
Ao amanhecer, as mulheres e crianças entre os reféns foram autorizadas a partir e eles foram todos revistados ao se aproximar da linha da polícia para garantir que os bandidos não estivessem tentando escapar disfarçados de mulheres. Mano, Não desespero da estavam. polícia. Ai, mano, sério. No amanhecer, Ned atacou a polícia por trás, vestido um longo sobretudo cinza e usando uma máscara de ferro. Discreto, né? Ele estava armado apenas com um revólver. Ele se moveu friamente de árvore em árvore enquanto atirava contra eles. O sargento Steele, o policial Senior Kelly e um guarda ferroviário chamado Don Seth o enfrentaram. Eles atiraram nele sem nenhum efeito. O sargento Steele percebeu que as suas pernas estavam desprotegidas e o derrubou com 2 tiros. E ouviu Ned chorando. Estou acabado, tadinho. Ned gritou e xingou a polícia. Steele o agarrou, mas Kelly atirou novamente. Aos poucos, Ned ficou quieto, baleado no pé esquerdo, perna esquerda, mão direita, braço esquerdo e 2 vezes da região da virilha. Não economizaram na bala em cima do Ned, né? Mas a armadura deu certo. Ele não tomou nenhum tiro no peito nem na cabeça. Aí não sabemos também se foi a mira, né, gente? Não, mas realmente não pegou nenhum tiro. Mas nenhuma bala penetrou em sua armadura. Olha só. Deu certo. Ele foi levado para a estação ferroviária e depois para o escritório do chefe da estação, onde seus ferimentos foram tratados por um médico. Enquanto isso, o cerco ao hotel continuava. As reféns que haviam saído confirmaram que os outros 3 bandidos ainda estavam na casa. Joe Barney foi baleado enquanto bebia uísque no bar por volta das 5:30 da manhã. Uma bela maneira de ser baleado, né? Ele tava dando uma pausinha, né? E tomou um tiro. Morreu feliz, né, cara? Um respiro, né, gente? Eu acho essencial. Um respiro, né? Cada um, tipo, se hoje em dia a gente pausa no café, ele só parou pro uísque. Parou o tiroteio pra um esquinha. Os 2 restantes continuaram atirando dos fundos do prédio durante a manhã, expondo-se a balas da polícia, já que a armadura os protegia. Às 10 horas, uma bandeira branca ou um lenço foi estendido na porta da frente. Imediatamente surgiram cerca de 30 reféns do sexo masculino, enquanto Dan Kelly e Steve Hart defendiam a porta dos fundos. Então, Joe Barney morreu? Morreu ali, quando ele foi baleado tomando uísque. Ai, puta que pariu, gente. Morreu. Tadinho do Joe. Morreu, Bom, aí às 14 horas chegou mais reforço, que era um canhão. A gente mandaram um canhão e uma companhia de milícia que foram enviados por um trem especial. E aí às 14h50, uma última rajada foi disparada contra o hotel e sob a proteção desse fogo cruzado, né, o policial Charles Johnson colocou um feixe de palha em chamas no lado oeste do hotel. Pra tentar, agora só tava os 2 lá dentro, né? Eles acreditavam. Então, tipo, vamos tocar esses caras pra fora com fogo. E aí, quando o fogo... né? Quando o fogo começou, a polícia começou a cercar o prédio. E aí, nessa hora, chegou a senhora Skillion e a Kate Kelly, né? Que era uma das irmãs Kelly, apareceram nesse momento. E a senhora Skillion tentou abrir caminho pros irmãos, declarando que preferia vê-los queimados do que fuzilados pela polícia. A Skillion também era irmã do Kelly também, é verdade, que ela era casada com o Skillion. E aí a polícia, no entanto, ordenou que ela parasse, né? Ela não podia ir até lá. O fogo se espalhou rapidamente pelo edifício, mas não teve sinal de que o Steve ou o Dan fosse sair. Enquanto o edifício pegava fogo, mas não completamente, né? Ainda estava uma parte pegando fogo, não tinha pego em tudo ainda. Um padre entrou lá, o padre Gibney. Ele ainda estava em chamas na estrutura. E aí ele descobriu os corpos do Dan Kelly e do Steve Hart. Ele afirmou que, com base em sua posição, eles devem ter matado um ao outro. A causa exata das suas mortes, seja em batalha ou por suicídio, nunca foi determinada. Provavelmente eles viram que não tinha mais saída e atiraram um no outro, né? Não tinha mais pra onde ir, né, gente? Não tinha mais pra onde ir. O padre também conseguiu encontrar um dos reféns muito, muito machucado. Também ele tinha tomado um tiro na porta dos fundos, conseguiu levar ele pra fora. Só que esse cara acabou morrendo mesmo ali na hora. E o hotel foi consumido em chamas. Eles retiraram o corpo do Joe, né, que tava no bar.
Os corpos Nossa, gente, do Dan e do foi um Steve. rolê bem dramático, né? Né? Foi tipo o pico, assim, tipo de filme mesmo, né? O negócio vai escalando e chega no final, tem até um incêndio, assim, com um tiroteio, com Exato. armadura, com tudo, Gente, velho. parece roteiro mesmo de filme. Né? Sim. O corpo de Joey Barney, recuperado do hotel antes de ser destruído, foi pendurado em Benalla como curiosidade. Os amigos dele pediram um corpo, mas ele foi secretamente enterrado à noite pela polícia em uma cova anônima no cemitério de Benalla. Os restos carbonizados de Dan Kelly e Stephen Hart foram levados para a casa da senhora Skillion. Eles então foram colocados em caixões muito caros. A tampa de um estava escrito Daniel Kelly, morreu em 28 de junho de 1880, com 19 anos. E o outro, Stephen Hart, morreu em 28 de junho de 1880, com 21 anos. Eles foram enterrados em covas sem identificação por suas famílias no cemitério de Creta. Mano, tipo, muito novinhos. Muito novos. Ué, o mais velho era o Dan que tinha... Não, o Steven, que tinha 21. Não, mentira! Era o Ned mesmo, que tinha 25. Mas eles eram muito, muito novos. Muito novos. É que Muito também você tem que novinhos. ver, né? Nessa época, tipo... Tudo era muito cedo. 12 anos você já era homem, né? Da casa. Sim. Então, Principalmente né? no caso deles, que o pai dele, né? Foi, Exato. então, E a vida na roça também, né? Que sempre muito puxado e tal. Sim, é outra realidade. 3 pessoas morreram, então, nesse tiroteio, né? Incluindo um menino de 11 anos. Outras 3 pessoas ficaram feridas, entre elas a irmã desse menino de 11 anos. Esse menino era o John Jones. A irmã dele era a Martha Jones, ficou ferida também. E o Ned Kelly sobreviveu para ser julgado em 19 de outubro de 1880, em Melbourne. O julgamento foi adiado para o dia 28, onde ele foi apresentado sob acusação de assassinato do sargento Kennedy, dos policiais Scanlon em Lonigan, os vários assaltos a bancos, o assassinato do Aaron Sherritt e a resistência à polícia na cidade de Glenrowan, juntamente com um longo catálogo de crimes menores. Ele foi condenado, Uma lista que então... não parava, né? Tipo, os caras chegaram com um negócio gigante, né? De páginas e Tipo, páginas. um ramalhão, assim, ó, só de coisa ali que largo em cima da mesa, um fichário gigante, né? Ele foi condenado pelo assassinato intencional do policial Lonigan e aí foi condenado à pena de morte por enforcamento. A pedido do Ned, foi tirada uma foto dele no dia anterior e da sua execução, que é essa foto que a gente vê aí na capa do episódio, que é a foto mais famosa dele, hipster, muito bonitão. É o hipster bonitão, gente. Vou até botar aqui também no Discord pra vocês verem, com a barba hipster, tudo. Foi 2 vezes. Nossa, foi pesquisar, sim. É bonito, né? Nossa! Bonito. Ó, fazendo pose até. Né, ele tem umas fotos fazendo pose também. Gente, eu tô amando que eu pesquisei aqui o que tem a foto da armadura é sensacional. É muito bom, é muito genial, sério. E, bom, deixa eu ver, cadê? Ele teve essa foto tirada e também recebeu visitas de despedida da família, né? E as últimas palavras da mãe dele foram relatadas como sendo o seguinte: lembre-se de morrer como um Kelly. A Ellen, ela morreu bem depois, com 90 e poucos anos, em 1920 e poucos, gente, assim. que Ela louco. morreu bem velhinha. E aí o Ned foi enforcado em 11 de novembro de 1880 na prisão de Melbourne, aos 25 anos. O carcereiro do Ned escreveu em seu diário que quando ele foi solicitado a dizer suas últimas palavras, ele abriu a boca e murmurou algo que ele não conseguiu ouvir. Mas o jornal Argus, né, informou que o Ned pretendia fazer um discurso, mas que ele apenas disse no final: bem, suponho que chegou a isso. Isso meio que virou uma frase de efeito na Austrália. Que é tipo, você não pode mudar nada, sabe, sobre o que tá acontecendo. As pessoas falam, eu acho que chegou a isso. E aí, enquanto a corda estava sendo colocada em volta do seu pescoço. E aí, ele foi enforcado, gente. E acabou a história do Ned. Só que não, né? Porque a história dele continua até hoje, assim. Embora o número exato seja desconhecido, estima-se que a petição para poupar a vida de Ned Kelly atraiu mais de 30 mil assinaturas. Uhum. Uma galera, hein? Uma galera.
A recompensa pela captura de Ned foi dividida entre os policiais, voluntários que participaram da operação e até mesmo o condutor do trem que levou os guardas até o hotel. Gente, eu tinha comentado sobre outro caso de racismo, né, nesse caso, que foi aí nessa partilha da recompensa, porque vocês lembram que tinha os rastreadores, né, que eram nativos, aborígenes, e eles também eles receberam 50 libras cada um. Já era bastante pra época, né, mas pra quem participou ativamente da operação era pouco. E a coroa vitoriana, coroa inglesa, mandou um comunicado, porque na verdade foi um comitê que organizou, né? Tipo, as pessoas colocavam o nome lá, quero receber a recompensa porque participei da operação. E aí eles mandaram uma carta pro comitê falando que não valia a pena dar dinheiro para pessoas que não saberiam como gastá-lo. E que esse dinheiro era para ser dado para a prefeitura da cidade, não para os rastreadores que eram nativos. Gente, pra vocês verem, né, cara? Os caras lá trabalhando, tipo, sofrendo o risco de levar um tiro de graça, né? Porque, imagina. E ainda, ganha o dinheirinho deles lá, por isso a recompensa, e ainda ter que ler um negócio desse, mano, sério. Que absurdo. É absurdo, velho. Um jornal informou que o corpo de Ned foi dissecado por estudantes de medicina que removeram sua cabeça e órgãos para estudo. A dissecação fora de um inquérito coronário era ilegal. A indignação pública com o boato levantou temores reais de desordem pública, levando o comissário de polícia a escrever ao diretor da prisão que negou que tivesse ocorrido uma dissecação. Sua cabeça teria sido dada aos frenologistas para estudo, depois devolvida à polícia, que a usou por um tempo como peso de papel. Mano, peso de papel. Mano, sinceramente. Tipo, não, mano, imagina que a gente ia desrespeitar esse corpo e dar pros estudantes estudarem. Imagina. Peso de papel. Mudando aqui, ó. Tá segurando essa folha aqui, bicho. Tá segurando a notinha aqui, ó, da mercearia. Tá segurando o cartaz da não pode entrar na propriedade da família Kelly sozinho, né? Exato. Bom, após a morte do Ned Kelly, foi feita uma investigação da Comissão Real Vitoriana. Aí a gente vê que pelo menos uma coisa boa aconteceu, né? Eles investigaram a força policial e isso levou a muitas mudanças no policiamento. Essa comissão durou 18 meses e as suas descobertas colocaram muitos policiais envolvidos na caçada a Kelly sob uma luz menos que favorável, né? Mas não desculpou ou sancionou as ações da gangue do Kelly. O trabalho da comissão levou a reprimendas, rebaixamentos ou demissão de vários membros da polícia vitoriana, incluindo funcionários de alto escalão. Então eles realmente fizeram uma reforma policial depois disso, porque eles falaram, não, o jeito que vocês lidaram desde o início com isso aqui, com a perseguição da família, com tudo, né? Não dá pra continuar assim, não dá pra ser assim. E uma das prisões em que o Ned foi encarcerado tornou-se o Museu Ned Kelly, em Glen Roe, né, em Victoria, e muitas armas e artefatos usados por ele e sua gangue estão em exposição lá. Após a morte dele, ele se tornou parte do folclore australiano e tema de um grande número de livros e vários filmes, e o termo australiano, tão jogo quanto Ned Kelly, é uma expressão comum. Então, tem muito filme sobre o caso dele, inclusive um com o Orlando Bloom e o Heath Ledger, que acho que é de 2005, por aí. Tem um bem recente que saiu agora faz pouco tempo, mas eu não assisti nenhum deles. Eu acho que eu assisti esse com o Orlando Bloom, mas faz muito tempo. E aí eu não lembro direito. Eu lembro de, tipo, cenas, assim. É Ned Kelly, o nome desse é de 2003. Ia ser muito legal se tivesse um nessa pegada mais comédia, né? Então, eu queria um mais comédia, né? Tipo... Sim! Porque eu entendo que é uma história verdadeira e tudo mais. E normalmente as histórias verdadeiras a galera não faz tanta comédia, né? Sobre isso. Mas ia ser muito divertido. Tem um filme de comédia. Tem um filme de 93 chamado Reckless Kelly. Que é um filme de comédia australiano sobre o caso. E aí a capa é o cara com a armadurinha horrorosa. Não tem um e que é com o Hugo Weaving, gente. Meu Deus do céu. Não, eu vou ter que assistir esse filme. Mas bom, tá aí, ó. O do Heath Ledger é o Ned Kelly de 2003.
E, tipo, tem muita, muita, muita coisa. Esse do Heath Ledger é baseado num livro que foi lançado. Então tem muito filme. Acho que o primeiro filme sobre o caso é de 1906. Então, pra vocês terem noção de há quanto tempo essa história já está sendo contada, porque realmente não tem como não contar, né, cara? Olha quanta coisa aconteceu. Tipo, sério. Aí, Sim. quem assistiu o Reckless Kelly, por favor, comente se é ruim, se é bom. Deve ser horroroso. Ai, Né? gente, mas depende, né? Filme ruim às vezes é bom. Depende. Vamos ver, né? Como é que é esse filme? Comente aí se você viu já um caso, um filme, né? Ou uma série, ou leu alguma coisa sobre esse caso. E aí vocês vão ver. A gente vê, né? Faz sei lá, uma lista de filme bom e ruim sobre o Nanette Kelly. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu de contar essa história, que eu achei maravilhosa. Também gostei muito. Olha, muito bom. E tem algum comentário para a gente finalizar? Não, gente, mas nenhum comentário. Não tem mais nenhum comentário. Feriadão, então, talvez vocês me contem em algum bar decadente no centro da cidade. Se vocês falarem, nossa, será que a Jéssica frequentaria tal lugar? Provavelmente sou eu mesmo. Então é isso. Gente, bora lá então para os comentários do último episódio. Comentário! O episódio, então, da Daria, que a gente já tinha feito. Ai, gente, lamentável. Ai, lamentável. Eu vou ler aqui. E eu falando pra você, e o melhor foi o seguinte, gente. Não é que, tipo, assim, a gente não conversa antes. Eu falei, gente, achei. Pior que eu sabia. Russa. Você falou o nome dela mesmo. Eu falei, achei dessa russa, Daria Saltikova, porque ela matou uma galera. Nossa, muito louca a história dela. Bruna falou nada. Bruna eu não lembrei. Falou, achou legal. 200 e quantos episódios a gente tá? Amiga, mas... Como é que eu vou saber? Eu não lembro, ainda mais mini episódio. 244, 45 Porque daqui a pouco a gente vai ter que fazer uma maneira de controle, né? Porque... a gente tem que dar uma busca no Spotify lá, Mil Crimes, tal Porque coisa. eu já fiz isso, coloco eu entrei. Então, acho que é o jeito mais fácil, né? Daí a gente coloca lá e vê se já fez, porque... Sinceramente, se acontecer de novo, não vou pedir desculpa, gente, porque é isso, sabe? Pelo menos. Foi mini episódio, a gente já pensou também em pegar casos aí de propósito, né? De mini episódio, fazer episódio grande. Então esse foi sem querer. Mas tá aí. Episódios gerais, né, gente? Porque os antigos. Tem coisa que mudou também, investigação. Teve coisa que, tipo, teve novidade, né? Ou até o mesmo, tipo, o próprio roteiro que a gente fez. Hoje em dia a gente sabe melhor como fazer. Hoje em como dia gravar. É outra coisa. Então a gente com certeza quer revisitar alguns episódios. Mas, por enquanto, tem tanta coisa que a gente quer falar e que ainda não falou, né? Tanto caso que... sei lá, vai demorar, então. Vamos ver. Vamos lá. Primeiro, deixa eu ver aqui. A Fer, que é a Fernanda Marques, falou que estava vendo a hora da Fabi ou da Jéssica falarem o nome da mina, tipo aquele pastor fala... não sei. Tipo isso. Tipo isso. Gente, mas nossa, eu acho que esse episódio foi um dos mais complicados, complexos na hora de eu falar nomes. Porque assim, eu já travo, né? Com o inglês eu travo. Imagina este russo. E olha que assim, eu fui cortando vários nomes no roteiro. Sabe? pra o sobrinho, dar uma aliviada, né? O primo, sabe? Bem fazer o quê, né, gente? Eu vou ler o da Mandy Rocker. A Mandy, ela falou, gente rica matando e se safando since ever. Verdade. Mas o que mais me impactou no episódio foi o fato de que, apesar de Dublin ter mais brasileiro do que o próprio Brasil, ninguém ofereceu um sofá pra Fabi. Gente,
Vamos se mexer aí. Arruma um sofazinho pra Fabi em Dublin. E vamos, gente. Vocês estão falhando na missão. Espero que a Bruna esteja se recuperando bem. Foi meio estranho o episódio sem ela. Não que Fabi e Jéssica não tenham arrasado como sempre. Mas foi mesmo, gente. Foi muito estranho. Enfim, ótimo EP, como sempre. Quase caí da cama quando a Fabi leu meu comentário. Então cai da cama agora também. Espera... Não, ó, agora a essa hora você já dormiu, né? A gente tá em 1h30 já de episódio. Acho que são muito horas que a gente já fez. Sim. Então, boa noite aí, Mandy. Durma com os Ai, gente. Não, mas foi estranho pra mim também ver as meninas. Vamos gravar. E eu não estava lá. Sim, ela não estar lá. E, tipo, sem a Bruna iniciar, rolou um... E agora, quem é que fala? Né? Aquele climão, né? Tipo, opa. Exatamente. Vários momentos do tipo... Eu pensava, a Bruna teria um comentário incrível nessa parte. Ela não está aqui. É isso, né? Deu tudo certo. Então, Deu tudo ótimo, certo. A Peraí, deixa eu ver aqui. Luini. A Luini, que é Lívia Rosa, falou. Lembrando que nessa época a Rússia fazia parte de um império que tinha rei absolutista. Sim, né? Uhum. Aquela pegada de valorizar não somente a grana, né? Mas os títulos que se tinha, né? De nobreza e tudo mais. A elite monárquica, né? Exato. Outra questão é que nessa época a elite, ou seja, a nobreza vivia bastante, quase tanto quanto hoje. Quem morria cedo eram os pobres. Sob os cálculos de perspectiva de vida, eles são uma média. O problema é que muitas crianças morriam. Isso fazia com que a média caísse muito, né? A mortalidade infantil na época era bizarra. Uhum. Era muito fácil. Eita, muita coisa, né? A medicina, né? E se pegava a doença e se fazia fazer o quê, né? Morria, não tinha o que fazer. Tipo, muito acidente também, né? Não tinha antibiótico, não tinha nada. Então, enfim. Gente, só a da Jaqueline também que ficou horrorizada com este EP e mandou melhoras. Gente, muito obrigada, estou bem. E é isso. Vamos encerrar porque esse episódio está giganorme. E, gente, muito obrigada aí pela companhia. Se você quiser acompanhar o episódio ao vivo, apoie a gente com acima de R$15 mensais. E aí você tem acesso aos canais de gravação aqui do Discord. Lembrando que o nosso Discord é aberto a todos, tá? Só tem essa seção que é restrita aos apoiadores. Mas você pode entrar lá e assim que a gente lança o episódio, eu coloco, eu libero pra todo mundo essas coisas que a gente comenta no meio do episódio. E essa semana eu vou fazer um sorteio de livros para apoiadores aí de qualquer valor. Então fiquem ligados no Insta, nos nossos stories. Ou eu vou pedir para uma das meninas fazer, porque eu estou com problema no celular. Tem algum recadinho para finalizar? Não, gente, por enquanto nenhum recadinho. Esse ano, como vocês perceberam, estou falando menos do Corinthians, porque não acompanhei direto os campeonatos, entendeu? Mas estamos na merda, não xinguem os nossos jogadores, não os ameacem de morte. Não ameacem de morte mais o Cássio. Ele é um cara bacana. Pra quem não sabe, Cássio é o goleiro do Corinthians, né? Então, sei lá, não ameaçar de morte os amiguinhos que jogam futebol no Corinthians é um puta avanço. Fica a dica, galera. É isso aí. Então é isso, gente. Obrigado aí. Até semana que vem. Beijos, se cuidem. Tchau, tchau. Outra coisa, um recado. Lembrei que aqui o pessoal tinha comentado no chat. É que, lembrando que, ó, gente, tá esfriando, tá começando a esfriar aqui no sul, já tá bem frio. Então, por favor, se você tiver um casaquinho sobrando, uma cobertinha, faz uma doação para a campanha do agasalho, para a pastoral, né, que ajuda pessoas em situação de rua. Sempre tem gente precisando, né, de roupa para frio. Sim. Normalmente é muito fácil achar lugares que tem. Normalmente, por exemplo, em São Paulo tem em metrô, às vezes tem em mercados. Em mercado, sempre tem em mercado a caixinha de doação. Então, gente, quando for doar, doa roupa ok.
sabe? Gente, Porque não vai doar roupa estragada, não vai doar suja. calcinha velha. Não vai calçar coisa Doa rasgada, roupa podre. só que você não usa mais porque você ou não gosta ou não te serve, enfim, sabe? Não porque tá Exato. estragada, né? Porque as pessoas não vão usar porque tá estragada. Porque é feita uma seleção, né? Dessas roupas. Então, o que não dá pra usar, eles já jogam fora. Então, não faça as pessoas perder o tempo delas tendo que selecionar essas roupas ruins, né? E dando esperança falsa pra quem precisa. Então, doe roupas boas, cobertinha que você não tá usando mais. Você tem demais aí em casa, libera uma cobertinha pra galera. E é isso, gente. Então, muito obrigada. Beijos. Até semana que vem. Beijo, galera!